Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Então, hoje é terça-feira, todas as terças são regidas por Marte, que é Áries na mitologia, que é o nosso deus da guerra. Então, toda terça pode ser um bom momento para a gente repensar as nossas lutas, repensar as nossas estratégias, perceber as armas que a gente tem utilizado, perceber se às vezes a gente não tem desperdiçado também a nossa energia em algumas lutas, tá? Então pode ser um momento de trazer essa consciência, né? Olhar também no seu mapa aonde você tem Marte, pode ajudar. Perceber aonde o Marte em Câncer, que está no céu de agora, ele está transitando no seu mapa. Então vê onde você tem o signo de Câncer. Então ali pode ter uma ação, às vezes uma energia agressiva, mais assertiva, ou às vezes uma vontade de romper com algo que está ali também. O Marte ele está em Câncer retrógrado e ele fez um aspecto com a Lua. 1h52 foi o primeiro aspecto do dia. A Lua em Capricórnio, ela enxergou Marte, Marte que está em Câncer retrógrado, então pode ter trazido à tona questões emocionais, né? Então, às vezes, essa agressividade reprimida, né? Vem tensão, vem conflitos, questões ainda que podiam estar ali no nosso corpo e a gente não tinha lidado, não tinha digerido. Então, isso vem à tona, né? Então, às vezes pode ter vindo em direção a alguma pessoa, ou às vezes vem em memória, né? Às vezes esse aspecto com Marte, ele tira a gente do conforto. Então, às vezes você pode ter acordado próximo desse horário, né? Marte traz esse impulso. Então, eu até coloquei no horóscopo, inclusive hoje o horóscopo do dia foi 3 textões, porque tem muito aspecto no dia de hoje, né? Mas começando então esse primeiro aspecto, 1h52, pensando que a Lua está minguante, e Marte está retrógrado, né? A retrogradação é esse momento de revisão, de olhar para trás. Então eu vejo um bom momento ali para você perceber essas emoções que têm pesado o seu corpo, que você precisa desapegar, sabe? Então às vezes a gente fica reforçando algumas situações de mágoa, de dor, né? Então perceber isso, fazer essa limpeza ali no terreno, já que a Lua minguante ela favorece isso, tá? Então buscar essa liberação, essa libertação. E 4h42, a Lua em Capricórnio, ela fez um trígono com Urano, que está em Touro. E Urano, ele sempre traz esses insights, essas ideias, às vezes traz essa vontade de libertação, né? Então, ele pode ter facilitado ideias que precisam, pensando em comportamentos também, né? Que precisam de inovação, olhar de uma forma diferente para essas questões práticas e materiais, já que Capricórnio e Touro são signos de terra, né? Capricórnio é cardinal, então simboliza esses começos, inícios, e Touro vai falar sobre, Touro é um signo fixo, então fala sobre estabilidade, segurança, né? Às vezes alguns apegos. Então também pode ser um momento ali que às vezes vieram algumas ideias, né? Algumas coisas para você fazer diferente, sabe? Então às vezes algo em relação ao seu corpo, em relação à sua alimentação, nutrição, a forma como você cuida de si mesma, né? Que são temas lunares, tá? E Touro também tem muito a ver com essa questão do prazer, né? De como você acessa o prazer, como você se permite o prazer. Então, no domingo passado, a gente fez uma prática que se chama respiração orgástica, que é muito a gente se conectar com esse prazer através da respiração, né? Então, o nosso corpo, ele tem essa potência. Muitas vezes a gente não se permite também essa conexão, né? Por diversas questões. Então, esse aspecto com Urano, ele pode facilitar essa percepção que as coisas, elas podem ser mais prazerosas. A gente pode fazer muitas vezes as coisas no nosso próprio ritmo, né? De uma forma que a gente sinta mais, tenha mais essa conexão, essa consciência corporal, essa conexão com as sensações, né? Dando mais prazer. E aí, 6h53, a Lua, ela fez um sextil com Vênus, que é a deusa do amor, da beleza, das artes. O sextil é um aspecto apoio, um aspecto que flui, então às vezes a gente pode ter tido uma vontade ali de se conectar com esses temas venusianos, né? Então, às vezes, alguma coisa que nos remete a prazer, a um conforto, a uma harmonia, né? Então, às vezes, desde um café da manhã mais reforçado, ou às vezes fazer algum ritual ali de autocuidado para si, pode ter sido interessante nesse momento, né? Lembrando que a Vênus, ela também vai falar sobre relacionamentos, então, às vezes, se você trocou ideia com alguém, agora de manhã conversou, também pode ter tido essa expressão mais afetiva, né, dentro das relações também, pode ter favorecido, apesar de Capricórnio estar um pouco rígido, né, seco ali, trazer essa rigidez, essa secura para a Lua, né, então a Vênus, ela dá essa água ali. Eu coloquei também no horóscopo a gente pensar, né, como soltar também um pouco desse controle capricorniano,
e abrir espaço para esse prazer, para essa entrega da Vênus em Peixes, né? Que traz muito essa exaltação do amor, dos prazeres, dos desejos. E o próximo aspecto, então esses aspectos todos já foram, e agora a Lua está rumo a fazer um sextil com Netuno. Netuno está em Peixes, né? A Lua ainda está em Capricórnio, e a Lua em Capricórnio, ela está minguante, né? Então a gente está nesse processo de avaliação, de perceber os pesos, perceber o que precisa ser liberado, fazer ajustes, né? Principalmente nessas questões de disciplina, né? Capricórnio tem essa questão do controle, da rigidez, então às vezes pode estar muitas coisas pesadas porque você está se responsabilizando demais. Então pode ser um momento de soltar tudo isso. E Netuno, ele ajuda nessa dissolução do ego. Então, às vezes, práticas meditativas, práticas espirituais, práticas criativas, né, ajudam também nesse momento. Então, pode ser interessante para você se conectar com essa criatividade, com essa inspiração que vem de Netuno, que simboliza muito esse nosso inconsciente emocional coletivo. Então, acessar isso, né, seja através de artes, meditação, algo que é espiritual para você. Eu até coloquei que pode ser um momento legal para pensar sobre os sonhos também que tem se repetido, né? Esse inconsciente que tem vindo à tona. Às vezes, olhar para esse simbolismo também pode ser interessante, tá? Já que Netuno simboliza os sonhos também. E aí, o próximo aspecto, que na verdade é o ingresso, 16h31, a Lua ela vai sair do signo de Capricórnio, onde ela tem esse exílio, esse detrimento, e ela vai ingressar no signo de Aquário, que é o signo onde o Sol está. Mercúrio também está desde ontem. É o signo que vai acontecer a lunação amanhã, que a Lua vai ficar nova amanhã. E Aquário é um signo de ar, então ele é mental, ele envolve social, ideias, conexões mentais, estruturas mentais, coletivos, né? Ele é um signo fixo, então os signos fixos se aprofundam, teimam, resistem. E ele é regido por Saturno na astrologia tradicional e por Urano na astrologia moderna. Então ele tem essas qualidades de estruturar, mas também de inovar, né? E muitas vezes é essa percepção dos padrões que facilita a renovação. Então ele, percebendo ali os padrões, as opressões, é que consegue propor algo novo, né? Teorizar algo novo. Então, Aquário muitas vezes é muito cientista, né? Tem essa observação assim do comportamento humano, consegue entender. Então, quando a Lua está em Aquário, pode facilitar essa racionalização das nossas emoções. Então, a gente pode pensar, eu estou sentindo isso por conta disso. Eu estou sentindo isso porque aconteceu tal coisa, porque eu li tal notícia, porque eu estou conectada com tal grupo. Então, pode ser um momento que você consegue compreender mentalmente a raiz emocional, né, do que está se passando no seu corpo, tá? Também pode ajudar nesse desapego das emoções, né? Porque no momento que a gente vê que as nossas emoções elas fazem parte de ser humano, né? Todo mundo atravessa as mesmas emoções. Quando a gente estuda sobre a nossa mente, a gente vê que tudo nos atravessa. E Aquário, ele tem muito esse olhar científico, né? Essa questão também de estar em coletivo, de estar com outras pessoas, também nos ajuda a desapegar desse nosso eu, no sentido, só eu sinto isso, né? Então, a Lua em Aquário é bom para estar em coletivo, trocando informações com outras pessoas, porque traz muito essa sensação de pertencimento, porque no lado negativo, Aquário, ele pode se exilar, né? Ele pode falar desse afastamento, desse distanciamento, porque a gente acha, eu sou diferente, só eu tô sentindo isso, né? Eu falo isso porque eu tenho Lua em Aquário. E então pode ser um bom momento para você perceber esses padrões emocionais e mentais que estão vindo à tona, que você pode liberar, que você precisa liberar, tá? Porque a Lua ainda está minguante. Então, ainda esse processo de finalização, de encerramento, até a Lua encontrar o Sol, que daí é o momento da Lua nova, tá? Então é isso, favorece essa atividade mental, em grupo, conexões mentais, cuidados com a saúde mental também, né? E 18h45, a Lua vai fazer uma conjunção com Mercúrio. Mercúrio, ele ingressou ontem em Aquário, então ele está mais voltado para essas questões mentais, nessas questões coletivas. Ele pode estar voltado para algum pensamento fixo, para algum ideal também, né? Que são características ali do signo de Aquário. Então, quando a Lua ela faz essa conjunção com Mercúrio, a Lua ela sempre recebe, ela tem essa postura receptiva, né? A Lua vai falar sobre o nosso corpo emocional, os nossos sentimentos, ritmo, humor.
e ela sempre recebe o planeta, então ela tem essa postura receptiva. Então, as características de Mercúrio, né, de transmissão, de compreensão, então facilita, por exemplo, escrever sobre os sentimentos, falar sobre os sentimentos, né? Mercúrio é o deus da comunicação, é o deus mensageiro. Então, às vezes, ajuda você a comunicar mais, por exemplo, nesse horário ali, às vezes, fazer uma terapia, sabe? Você consegue trazer ali em palavras o que você está sentindo, né? Consegue trazer, traduzir, né? Mercúrio é o deus da tradução também. Então, pode ser um bom momento para essa transmissão de ideias, né? Mas também pensando em comunicar para muita gente, né? Em todos esses processos também de estar em coletivo também. Mesmo que a lua tá minguando, às vezes pode trazer um pouco desse cansaço para o corpo, né? Essa conjunção com Mercúrio ajuda, então, na fala, na comunicação e nesse entendimento, né? Então, às vezes, você consegue entender, mesmo que você não se comunique com ninguém, Mercúrio simboliza a nossa mente, então você consegue entender alguns processos emocionais, né? E você pode facilitar isso, então, falando com você mesmo, falando com outras pessoas, escrevendo, né? Tendo práticas meditativas, de leitura, às vezes, né? Também pode ajudar nesse entendimento. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. E aí, o último aspecto do dia, a Lua, ela vai ficar conjunta com Plutão, 19,56. Então, Plutão, ele é Hades na mitologia, né? Ele é o deus do submundo. Então, a Lua, ela é levada ali para o submundo de alguma forma, né? E esses aspectos com Plutão, ainda mais uma conjunção, eles traz questões inconscientes à tona, expurga. Né? Então pode ser um momento que emoções ali que você não estava querendo mexer, ou às vezes você nem sabia que existiam, elas vêm à tona. Não quer dizer necessariamente que é ruim, né? Porque o Plutão, ele pode falar também de tesouros escondidos ali no submundo, né? Então às vezes tem partes nossas que a gente rejeita, que a gente não olha. Então pode ser um momento ali de permitir esse expurgo, permitir essas liberações se forem necessárias, mas também retomar o seu poder, né? Eu até coloquei no horóscopo, pode ser um bom momento ali para resgatar esse poder mental que às vezes a gente deixou em alguém, em algo, né? Depositou em alguém, em algo, por uma dependência emocional, né? Então, às vezes, pode ser esse momento de perceber esse poder que você tem sobre a sua mente, sobre as ideias, né? Sobre o que você pensa mesmo, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se tem algo mais interessante. E amanhã o Mercúrio também vai fazer uma conjunção com Plutão. Amanhã a gente tem a Lua Nova, a lunação aquariana. Deixa eu ver o que mais tem de interessante para falar de amanhã para vocês. Acho que é isso, gente. Então, tem bastante coisa acontecendo hoje, né? Acho que a noite é um bom momento para integrar todos esses acontecimentos do dia, né? Ter esse momento ali de reflexão, ainda mais que tem a conjunção com Mercúrio, que ajuda a significar, a dar sentido, a dar palavra, todas essas questões. Então, é um bom dia para essa introspecção, né? Pensando que a lua está minguante, esse entendimento mental, essa busca de uma estrutura mental, né? De uma... esqueci a palavra, uma clareza mental mesmo, né? Aproveitem esses aspectos, então. E lembrando que todos os dias a gente tem o grupo de estudos do Bhigyan Bhairavi Tantra, que é uma escritura tântrica às 6 da manhã. E 7 e 7h30 a gente tem práticas diferentes de meditação. Então a gente tem esse grupo de estudos e meditações tântricas para mulheres, se vocês quiserem entrar. É todos os dias de manhã, de domingo a domingo. Tem as leituras abertas da lunação, então amanhã começa a lunação. Então tem a leitura de tarô e astrologia, tem a leitura das previsões astrológicas para quem é de aquário. E é isso, as lives elas sempre ficam salvas no Spotify e no YouTube, se vocês quiserem rever ou se algum dia vocês não conseguirem ver no horário, tá bom? Então é isso, boa terça para nós.